como criar controle financeiro doméstico no Excel. Então, nesse vídeo eu vou estar lhe ensinando a criar um controle financeiro doméstico no Excel. Passo a passo eu vou estar lhe ensinando a automatizar este arquivo. Esse arquivo eu vou estar disponibilizando mediante a meta de 50 likes. Batemos 50 likes, eu vou estar disponibilizando no nosso comentário fixado esse arquivo para que você possa estar fazendo juntamente com este vídeo. Então, vamos entender aqui o funcionamento do arquivo. Bom, aqui no nosso canal Programador Excel VBA, vai estar na descrição aqui desse vídeo os links que eu já lhe ensinei a fazer todos os cálculos para fazer a montagem dos nossos gráficos. Esse painel já lhe mostrei passo a passo como fazer do zero, como também na aula passada aprendemos a montar esse outro dashboard do zero. Então, esse arquivo aqui eu já disponibilizei mediante alguns e-mails o arquivo. Lembrando que esse eu só vou estar disponibilizando quando batemos a meta de 50 likes. Eu vou deixar aí o arquivo inicial para que você possa estar montando juntamente comigo. Ó. Então, qual é a ideia do arquivo que eu vou estar lhe ensinando a partir de agora? Ó. Vamos entender aqui o funcionamento do mesmo. Eu coloco aqui uma renda familiar, vou colocar aqui, por exemplo, uma renda de R$2.000. Observe aqui que graficamente ele já me mostra o valor que eu tenho em caixa, que é esse verde. Nesse momento eu não tenho despesa fixa e nem variável. Então, vamos fazer aqui alguns lançamentos para que você entenda o funcionamento do arquivo. Ó. Então, vou informar aqui a data de lançamento, a descrição. Vou colocar aqui, por exemplo, conta de energia. Vou informar aqui a que categoria ela se classifica. Lembrando que eu vou estar ensinando nesse vídeo a criar essa validação aqui de forma dinâmica. Caso tenha uma categoria que não se enquadre, você pode colocar um valor a mais e quantos quiser, beleza? Então, vou colocar aqui, por exemplo, como tipo doméstico. Aqui se enquadra essa descrição de conta. Ó. Então, vou informar aqui, por exemplo, que ela vai ser do tipo, como é a conta de energia, todos os meses a gente paga, eu vou colocar como uma despesa fixa. E aqui eu coloco o valor da minha conta. Ó. É interessante que você coloque aqui a data de vencimento para quê? Porque posteriormente posso estar criando aí um alerta para quando você abrir o arquivo, ele verifique as contas que estão em atraso, beleza? Então tudo isso só é mediante a você que gosta do nosso trabalho e tem comentado os nossos vídeos e deixado aquele gostei para que a gente se estimule a fazer novos conteúdos a você. Ó. Então vou colocar aqui, por exemplo, uma data de vencimento para ele. Vamos supor aqui que é para o mês que vem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5/6/2020. Ó. Aqui eu vou informar o mês, aqui vai ser lançado todas as discriminações. Vou colocar o mês de junho e aqui o ano. Bom, vamos informar aqui mais um outro tipo de despesa para que você entenda o funcionamento do arquivo. Ó. Se você observar nesse momento, no nosso gráfico, ele mostra já apenas duas fatias. Em amarelo, a minha despesa fixa, em verde, o valor que eu tenho em caixa. Nesse momento, eu não tenho nenhuma despesa variável, que é representado por esse roxo, e observar no nosso gráfico, nesse momento ainda não se enquadra. Ó. Então vamos colocar aqui, por exemplo, fatura do cartão. Ó. Então vou classificar ele como sendo um empréstimo. Como eu não tenho fatura todos os meses, eu vou colocar, por exemplo, como sendo variável. Vou colocar aqui o valor da parcela. Ao fazer isso, você vai observar que dentro do nosso gráfico ele já ganha uma terceira fatia. O que é interessante que você vai estar aprendendo nesse vídeo é que, ó, se o valor que eu tenho de minha renda familiar, que eu informei aqui no início, de R$2.000, as minhas despesas totais ultrapassar a minha renda familiar, eu vou ver isso aqui também graficamente, como também aqui no painel. Ó. Vamos aumentar aqui o valor da despesa, só para que você entenda o raciocínio. Ó. Vamos supor aqui que essa minha fatura do cartão foi, por exemplo, no valor de R$1.900. Observe que graficamente ele já desaparece com o valor que eu tenho em caixa, não tenho mais aquela fatia em verde. Se observarmos aqui, ó, ele já me veio formatado a minha célula, me mostrando que para cobrir as minhas despesas eu tive um déficit de menos 20, ou seja, já estou pedindo dinheiro emprestado. Ó. Se observarmos aqui também no nosso painel, já formatou aqui a nossa célula. Em amarelo, já mostrando um alerta. E aqui também, em vermelho, já mostrando que o meu saldo está negativo. Ó. E o mais interessante é que, ao batermos a marca aqui de 50 likes, possivelmente eu vou estar lhe ensinando a fazer também esse arquivamento. Ó. Ao clicar aqui em arquivamento, se eu clicar em sim, ele vai estar salvando os dados. Se eu clicar em não, ele não vai estar salvando. Para que eu vou estar salvando? Para que eu possa estar alimentando aquela base de dados, para que eu possa estar utilizando os nossos dashboards. Então, vou clicar em sim.
Você vai observar aí que ele vai informar que já foi cadastrado com sucesso. Vou dar um OK. Vai limpar os dados para que a gente possa começar um novo mês, ó. Então, o interessante dessa planilha é que você alimente com todos os dados do mês. Fechou o mês para você, você clica em arquivar lançamentos e ele vai salvar lá os lançamentos. O que você colocou como renda familiar, ele já vai identificar e já vai cadastrar como renda familiar. E o que você colocou aqui a partir desse cabeçalho em diante, ele vai entender como uma despesa, beleza? Então, em um único cadastro, eu estou cadastrando a minha receita e as minhas despesas para fazer a montagem dos nossos dashboards, que eu já lhe ensinei passo a passo, já lhe ensinei a extração desses dados através dessa guia, como também a montagem desse dashboard, como a montagem desse outro dashboard. Na descrição aí do vídeo, os links que eu lhe ensinei passo a passo a fazer tudo isso. Então, esse é o arquivo que a gente vai estar fazendo agora, ó. Então, vamos lá, ó. Para que eu possa estar fazendo essa montagem, eu vou aqui na minha guia conf e eu vou estar fazendo o que, ó. Observe aqui que eu tenho algumas configurações já pré-definidas e eu vou estar criando os intervalos nomeados com você a partir de agora, ó. Então, vou selecionar, por exemplo, esse intervalo e vou aqui na minha barra e vou atribuir o nome de anos. Ou seja, a partir desse momento eu batizei esse intervalo de anos, ó. Então, se eu selecionar aqui o mesmo, o Excel entende que isso aqui é anos. Se observarmos aqui na nossa barra à esquerda, ó. Bom, a mesma coisa eu vou fazer aqui para meses. É interessante que você faça apenas para intervalos que sejam fixos. Então, como eu tenho 12 meses, eu também vou deixar um intervalo fixo e vou chamar de meses, ó. Observe aí como é que ficou, ó. Bom, para minha despesa também, eu vou ter apenas despesa fixa e despesa variável. Então, a mesma situação, vou classificar aqui como classificação, o nome que eu vou dar ao mesmo, e vou dar um enter, sem utilizar as situações. E aqui já na minha categoria é interessante que eu não faça dessa forma. Para quê? Porque eu posso possivelmente ter algum tipo de categoria que não se enquadre lá a nossa despesa, beleza? Então eu vou deixar aqui acessível para que o nosso usuário possa estar aumentando essa listagem. Então como é que eu faço isso? Bom, caso você não saiba, esses intervalos nomeados que você criou aqui, aonde é que eles estão? Eles estão aqui na guia fórmulas, em gerenciador de nomes. Observe aqui. Então tá aqui os intervalos nomeados que acabamos de criar. Então eu posso, tudo que eu fiz agora há pouco, eu posso tanto vir aqui diretamente em nome e novo, como eu poderia ter vindo aqui na nossa barra de fórmulas. Então, o que é que eu vou estar fazendo para a categoria? Eu posso clicar aqui em novo, posso dar o nome de categoria e posso estar criando o nosso intervalo nomeado. No entanto, eu vou utilizar duas fórmulas e ao utilizar fórmulas dentro aqui do refere, se você observar, ó, vou colocar igual. Vou utilizar a função desloc para isso. Infelizmente, ele não vai me auxiliar. Então, para que eu possa ter o auxílio do Excel, eu vou criar isso aqui fora do nosso gerenciador aqui de nomes, beleza? E depois eu só puxo a fórmula para dentro do mesmo. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Ó? Vou pegar qualquer conteúdo aqui de célula, é apenas auxiliar para esta fórmula. Então, eu vou colocar aqui igual a função desloc. Vou abrir o meu parênteses e a função desloc vai me pedir uma referência. A partir de qual célula ela vai fazer esse deslocamento? Bom, eu vou colocar aqui a partir da minha célula B2, beleza? Pois é a partir dela que vai fazer o deslocamento. Então, eu vou travar aqui a mesma, pressionando F4, ponto e vírgula. Eu não vou querer nenhuma linha, ponto e vírgula, e nenhuma coluna. Bom, a altura da minha lista, ela é dinâmica. Então, para isso, eu vou utilizar a função cont.valores para fazer a contagem dos meus valores para que faça a minha lista ou aumentar ou diminuir conforme a quantidade de itens que tiver dentro desse intervalo. Então, o que é que ela vai estar contando aqui a conta de valores? Ó, vai estar contando esse intervalo, vai contar o intervalo da coluna B por inteiro para a gente, ó, beleza? Como eu estou pegando a coluna B por inteiro, é isso que garante que ao colocar mais informações ou subtrair essas informações, ele vai fazer essa contagem de forma dinâmica. Posso fechar o parênteses, a conta de valores é só para contar todos os valores que tem dentro da coluna B. E eu vou colocar aqui o menos 1 para que ele possa desconsiderar o meu cabeçalho, pois o cabeçalho está sendo contado. E aí a nossa função desloc não vai me atender da forma que eu queira, beleza? Então coloca esse menos 1, ponto e vírgula. Eu vou querer agora uma largura. Eu vou querer uma largura de quê? Eu vou querer a largura de 1. E fecho o meu parênteses. Bom, interessante aqui, eu vou dar um enter. Vamos só fazer uma correção aqui na nossa fórmula. Vou apagar este parênteses. Acabei colocando aqui por engano.
E agora sim, eu creio que eu posso dar um Enter e ele já reconheceu, beleza? Não se preocupe, ele dá esse errozinho mesmo porque a função deslock, ela só serve de auxiliar, beleza? Então, posso copiar essa fórmula, Ctrl C, e vou lá na minha guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes, vou clicar aqui em Novo, e vou dar um nome aqui para a mesma, vou chamar de Categoria. E aqui, onde refere-se, vou colar a fórmula que acabamos de criar, e vou dar um OK, ó, beleza? Ao fazer isso, observe como é que ficou a nossa fórmula, ó. Ele está se baseando na guia Conf, e eu vou estar fechando, ó. Bom, agora basta eu vir aqui na nossa planilha que vai receber as formatações pertinentes e vamos começar aqui por meses, ó. Bom, eu quero que traga aquela listagem de meses, então é bem simples, ó. Basta eu vir aqui na guia dados, observe que eu estou na guia dados, vou aqui no grupo ferramenta de dados e vou aqui em validação, ó. Então, em validação de dados, vou tirar esse nome qualquer valor, que é o valor pré-definido, e vou mudar para a opção lista. Então, através de uma lista, eu vou estar acessando as minhas informações, ó. Então, qual é a lista? A lista está dentro da minha fonte. Vou pressionar o F3 para que ele me auxilie com os nossos intervalos, ó. Então, eu vou escolher aqui meses. E posso dar um OK e dar um OK novamente, que você vai observar que já trouxe os meses para a gente, ó. Bom, o ano é a mesma situação, ó. Na guia dados, em ferramenta de dados, no grupo ferramenta de dados, novamente em validação de dados, ó. Mudo de qualquer valor para lista, novamente vou pressionar o F3 e vou selecionar aqui anos. Dou um OK novamente e já está aí os anos para a gente, ó. Bom, com relação à categoria, é o mesmo procedimento como também para a classificação, então vamos lá rapidamente, ó. Na guia dados, validação, vou mudar aqui para a lista, minha fonte de dados, pressionei o F3 e peguei aqui categoria, deu OK e deu OK novamente. A classificação, mesmo procedimento, dados, validação de dados, vou mudar para a lista, pressionei o F3 e vou mudar aqui para classificação, ó. Deu OK e deu OK novamente. Então, observe aí, ó, já aparece a alimentação. Vou colocar aqui, por exemplo, alimentação. O interessante é que dessa forma que fizemos, é que se eu vir aqui na minha base de dados, observe aqui nesse momento, que só vai até manutenção. Então, se eu vir aqui nesse intervalo e aumentar, por exemplo, vou colocar aqui como outros, ó. Ou seja, se não se enquadrar nenhum desses, pode se enquadrar em outros. Então, se eu vir aqui na minha lista, você vai observar que já aparece para a gente o nome lá, outros, ó. Beleza? Então, vou deixar aqui, por exemplo, como alimentação. Vou já fazer um preenchimento para que você possa entender com relação às formas que vamos estar criando, ó. Então aqui, em descrição, eu vou informar o tipo de descrição aqui da minha despesa. Vou dizer aqui, conta de supermercado. Vamos informar aqui, é uma despesa. O valor vai estar variando, mas como é algo que eu faço todos os meses, eu vou dizer que é uma despesa fixa. O valor aqui do meu supermercado, vamos dizer que deu R$250. Bom, não precisa aqui botar a data de vencimento nessa situação. Se você quiser, você pode estar colocando, ó. Vou só formatar aqui com moeda. Essa data de vencimento eu acho bem interessante a gente trabalhar com ela. Vou deixar aqui essa coluna inserida para quê? Porque posteriormente eu posso vir a criar aqui uma planilha para que eu possa estar, ao abrir ela, o Excel já verifique as datas de vencimento das minhas contas e já me cria um alerta me mostrando quais despesas estão vencidas, beleza? Então, para que eu possa fazer um conteúdo como esse, eu espero muito aí que você possa estar comentando para que futuramente eu possa estar vindo fazer, beleza? Então vamos lá, vou fazer aqui um outro lançamento só para que a gente possa estar exemplificando aqui as formas que vamos estar criando, ó. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, conta de energia. Vou informar aqui, é interessante que você já arraste antes de selecionar o primeiro registro, beleza? Para que você tenha um intervalo e não precise ficar arrastando e apagando os dados, ó. Então, vou selecionar aqui como doméstico, uma despesa doméstica. Aqui é a mesma situação, vou arrastar. Vou apagar esse conteúdo aqui, já vou deixar arrastado aqui para as demais células. Arraste até onde você acha que vai funcionar a sua planilha, beleza? Deixa eu arrastar até esse intervalo que está configurado. E vou apagar aqui só o conteúdo, ó, beleza? Então vamos lá. Essa despesa também, conta de energia todo mês eu tenho que pagar, então vai ser uma despesa fixa. E vou colocar aqui, por exemplo, o valor de R$120. Vamos colocar aqui uma despesa. Deixa eu já formatar essa coluna do tipo moeda. Vamos colocar essa despesa aqui sendo
do tipo variável, só para que a gente possa ter uma alimentação dentro do nosso dashboard. Então vou fazer aqui um novo lançamento, vou dizer aqui que vai ser como fatura de cartão. Vou informar aqui que vai se classificar como um empréstimo, vai ser uma despesa variável, não é todo mês que eu a tenho. E vou colocar aqui um valor de R$150. Ó. E aqui, como eu disse, é bem interessante que você possa colocar uma data de vencimento do mês. Estou gravando aqui no mês de maio, vou colocar aqui, por exemplo, dia 5 do mês 6, 2020. Ou seja, vai vencer no início do próximo mês. Então aqui eu vou informar o ano. Aqui vai ser armazenado nesses dados. E aqui mês vai ser pertencente a esses dados. Então esses dados são do mês seguinte, beleza? Então vou colocar aqui, por exemplo, o mês de junho. Ó. E aqui o que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, para que você entenda, agora a partir desse momento você vai estar entendendo para que vai servir essas informações aqui abaixo. Ó. Então a minha renda familiar é um campo livre para que você possa estar digitando a sua renda. Então suponhamos que eu ganhe 2.500. Então vou deixar esse valor aí. Nas minhas despesas totais é um campo que ele não vai ser liberado ao usuário digitar. Vou estar deixando aqui livre nesse momento apenas para a criação das nossas fórmulas. Depois a gente ensina como fazer o bloqueio dos campos que não receberão dados do usuário. Então, em despesas totais, o que é que eu vou estar fazendo? Eu simplesmente vou utilizar a função soma e vou somar as minhas despesas fixas com as minhas despesas variáveis, ó, que estão aqui em H6, H7. Vou travar aqui a mesma. Nesse caso aqui não vai ter necessidade, mas eu vou travar apenas por um bom hábito. Ó, e vou dar um Enter. Ó. Então, nesse momento, como eu ainda não utilizei os cálculos, ainda não está somando as minhas despesas. O nosso saldo restante nada mais é do que vai ser o valor da minha renda familiar subtraído pelas minhas despesas totais. Ó. E vou dar um Enter. Ó. Nesse momento eu tenho 2.500 em caixa, pois ainda não foi contabilizado as minhas despesas. Bom, como é que a gente faz agora? Ó? Então, nessa célula aqui, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Aqui eu vou estar fazendo uma soma dos meus valores e eu vou querer visualizar aqui o percentual. Então, por exemplo, ó, aqui eu vou utilizar um soma C no singular mesmo, pois eu tenho apenas um critério que é a minha despesa. Então, quem é o intervalo que eu vou estar buscando? Ó? O intervalo onde eu vou estar procurando esse intervalo aqui dentro, ou seja, aonde se classifica a minha classificação, se ela é despesa fixa ou variável, e eu vou pegar até onde eu entenda que o meu usuário vai estar preenchendo a minha planilha. Ó. Peguei de G13 a G30. Então, vou selecionar o meu intervalo, pressionei o F4, observe aí, travei o nosso intervalo, ponto e vírgula. Quem é o meu critério? O meu critério vai ser essa célula aqui, ó. Ponto e vírgula. Quem é o intervalo que eu vou estar somando? Bom, ele vai fazer a soma dos valores que atenderam esse critério. Então, eu vou estar somando esse outro intervalo. É interessante que você pegue o intervalo, o mesmo tamanho de intervalo que você também utilizou como intervalo de busca, beleza? Senão não vai funcionar o seu cálculo. Vou pressionar o F4. Então, o soma C é uma fórmula bem simples, ó. Basta informar o intervalo que eu vou estar procurando o meu critério, informar o critério e o intervalo que vai estar sendo somado. Ao fazer isso, eu posso dar um Enter. Observe aí que retornou R$370. Ó. Se eu arrastar aqui a nossa fórmula, você já vai observar. Não puxou aqui a despesa variável. Vejamos. Vejamos aqui a nossa fórmula. Está buscando aqui dentro do mesmo intervalo, possivelmente, alguma letrinha diferente que ele não está reconhecendo. Vejamos aqui, ó. Aqui é despesa variável. E aqui, despesa Aqui, observe que está digitado errado, ó. Variável. Beleza? Então, vou fazer só a correção aqui lá na nossa base de dados. E aqui, despesa variável. E vou dar um Enter, ó. Beleza? Se eu fizer isso, você vai observar aqui que eu vou só corrigir agora, variável, e já está lá o nosso valor. Beleza? Então, nesse momento, eu ainda não visualizo graficamente quanto é que isso representa para a gente, mas já vamos estar verificando. Bom, e o quanto é que eu tenho em caixa é bem simples. O quanto eu tenho em caixa basta eu colocar igual ao valor aqui do saldo restante. Ó, e dou um Enter. Ó. Então, nesse momento, eu tenho 1.980 ainda em caixa. Bom, e aqui como é que vai funcionar a despesa fixa, a despesa variável e o valor em caixa? Bom, esses dados eu vou puxar de outras células, porque é essas células que vão estar montando o meu gráfico. Como o meu gráfico ele é fatiado em 3 fatias, despesa fixa, despesa variável e valor em caixa. Lembrando que quando o meu saldo for negativo, o valor em caixa, obviamente como eu não vou ter dinheiro em caixa, ele some do gráfico
e ele não cria uma terceira fatia para o meu saldo em vermelho. Por quê? Porque esse valor já está embutido na minha despesa fixa e despesa variável, beleza? Se eu fizesse isso, você há de concordar comigo que ficaria uma redundância e criar dados duplicados. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Bom, aqui eu deixei algumas células auxiliares só para exemplificar o que é que vai significar as fórmulas que eu vou estar criando aqui do lado, ó. Então, observe, ó. Então, eu tenho aqui a minha despesa fixa, a minha despesa variável, o valor em caixa, se ele é. Observe, se ele é maior ou igual, e o valor em caixa se ele é menor. Então, vamos criar aqui as nossas fórmulas. São essas fórmulas que vão servir para a criação do nosso gráfico. Então, vamos lá. O que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Para a minha despesa fixa, eu vou utilizar o quê, ó? Vou utilizar a função C, abro o meu parênteses e vou verificar o quê? Vou verificar se o conteúdo da minha renda familiar, que está na minha célula D4, vou estar travando aqui a mesma, se ela é diferente de vazia, beleza? Por que isso? Porque se ela não for diferente de vazia, obviamente ela vai realizar um cálculo. Se ela for, para não dar erro e mostrar erros na nossa fórmula, eu vou deixar ela vazia, beleza? Então, se ela for diferente de vazia, ponto e vírgula, eu vou executar o meu valor verdadeiro, ou seja, meu teste lógico. E aí, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o conteúdo da minha célula H6, vai pegar o conteúdo da minha célula H6, que é a minha despesa fixa, e vai fazer o que com ela? Ele vai estar dividindo pelo valor da minha célula D4, que é a minha renda familiar. Ou seja, para que eu obtenha um percentual, você há de concordar comigo que a gente sempre pega um valor e divide pelo valor total, beleza? Então, aqui eu vou estar obtendo o nosso percentual. Então, se essa condição for verdadeira, ou seja, se eu tiver valores na minha célula D4. Se eu não tiver, eu quero que a célula fique vazia e fecho o meu parênteses, ó. Posso dar um Enter. Observe que nesse momento, ó, rendeu 14,8%. Ou seja, esse valor aqui, 370, é equivalente a 14,8%. Pelo menos é o que ele está me dizendo nesse momento. Legal? Quando eu fizer aqui o restante, a gente vai verificar se está tudo ok. Por que eu não fiz diretamente para essas células? Porque, como eu disse, eu vou criar um gráfico de 3 fatias. E se eu criasse diretamente para essas células, como eu vou... não atenderia ao meu critério, porque a minha terceira fatia só existe se eu tiver valor em caixa. Se eu não tiver, eu não vou poder utilizar esse intervalo como base. Então, essa célula aqui, despesa fixa, nada mais é do que ela vai ser igual ao conteúdo dessa célula, ó. E dou um Enter, ó. Observe, ó. Nesse momento está em branco. Vamos aqui mudar aqui a cor da fonte para preto. E está aqui os 14,8%. Se eu apagar esse conteúdo, vamos ver o que acontece, ó. Aparentemente aqui não deu erro. Mas é interessante o que, ó? Que se tiver vazio, para evitar erros futuros, é interessante que eu coloque a função se-erro. E como é que a função se-erro funciona? Ó. Basta eu colocar antes do meu parênteses o nosso se-erro. Se não houver erro, ele executa tudo isso aqui para a gente, ó. Se ocorrer algum erro, ponto e vírgula, vou ignorar, deixando aspas duplas e fecho o meu parênteses e dou o nosso Enter, beleza? Então vamos lá. A nossa próxima fórmula será a minha despesa variável. Então, para a nossa despesa variável, como é que a gente vai estar aqui calculando, ó? Então, a nossa despesa variável é o mesmo raciocínio. O que vai mudar, obviamente, é apenas a célula que eu vou estar utilizando como critério, ó. Então, observe aqui que eu não travei a célula H6, no entanto, não travei também a D4. A D4 eu vou estar travando para que eu possa arrastar essa célula, beleza? Essa forma. Vou dar um Enter e aqui eu vou estar arrastando, ó. E aqui eu obtive já que 150 é equivalente a 6% das minhas despesas, ó. Então aqui a mesma situação. Eu posso tanto arrastar essa célula, ó. Observe que ele já vai retornar os 6%. E aqui é o K3, que nada mais é do que esta célula, ó. Beleza? Bem fácil, super fácil aí de aprender. Espero aí que você possa ter deixado o seu gostei para dar continuidade nesse trabalho. Já o nosso valor em caixa, se ele vai ser se ele vai ser maior ou igual, já tem um cálculozinho um pouquinho mais complexo, mas você vai aprender agora do zero, ó. Igual aqui. Bom, eu vou utilizar novamente a função C e vou verificar o que?
eu vou verificar se o valor que está na minha célula H8, que é aquele nosso total, vou estar travando o mesmo, pressionando o nosso F4. Eu vou verificar se ele é menor, vou verificar se ele é maior ou igual aqui. Se ele é maior ou igual a zero. Ou seja, se eu tenho um valor em caixa, beleza? Se eu tenho um valor positivo, se ele for maior ou até igual a zero, lembre-se que eu vou formatar essa célula para vermelho se ele for menor que zero. Então, vou verificar o que? Se ele for maior ou igual a zero, o que que eu vou estar fazendo? Ponto e vírgula. Eu vou pegar o conteúdo, o meu próprio conteúdo de D8, vou pegar o conteúdo de D8, que é o meu saldo restante. Não há necessidade aqui, eu vou estar travando, possivelmente eu vou arrastar aqui a nossa fórmula, então vou estar travando e vou fazer o que com o meu D8? Eu vou estar dividindo ele pela minha célula D4, ou seja, eu vou estar dividindo o meu saldo restante pela minha renda familiar, o total da minha renda familiar. E o travei o mesmo, ó. Ponto e vírgula. Caso essa condição não seja verdadeira, ou seja, o valor que eu tenho em caixa não seja maior ou igual a zero, eu não vou pegar o meu saldo restante e dividir pela minha renda familiar. Bom, como eu não vou querer que esse valor negativo apareça no nosso gráfico, para isso eu vou ignorar essa informação utilizando a fórmula, a função não disponível. E ela é bem simples, ó. Basta eu colocar aqui o N e já está aqui a mesma, ó, não disponível. Então vou dar o Tab para ela autocompletar, fecho o meu parênteses não disponível, veja como ela é bem simples, e fecho o meu parênteses da função C e dou um Enter. Ó. Então nesse momento, se você observar, ele está com 79,2%. Ó. Então, o valor que eu tenho aqui, se observarmos, como é que vai funcionar? Ó. O valor em caixa também é a mesma situação. Basta eu arrastar, você vai observar 79,2%. Se eu pegar esses três valores e observar aqui na minha barra abaixo, a soma é de 100%. Ó, beleza? Então, vamos aumentar aqui um pouco da nossa despesa variável. Ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, um valor de R$890. Ó. Então, nesse momento, já mudou aqui os cálculos. Ainda mantemos os nossos 100%. Até aí, beleza. Vou aumentar um pouco mais para R$869. Eu ainda tenho dinheiro em caixa, R$621. Então, vamos gastar esses R$621. Vou colocar aqui, por exemplo, 900. Ó. Coloquei 900. Observe que ele vai dar esse errozinho aqui. É normal. Então, até para isso, eu vou estar utilizando a função se erro, para que não aconteça isso. E se você observar, agora ficou em caixa, ó, menos 159, ou seja, ficou negativo o meu valor. Ó. Lembrando que vamos aprender a fazer a formatação para isso. Ó. Então, esse daqui, eu não vou querer que apareça no nosso gráfico, essa terceira fatia, legal? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui também, para ignorar esse erro aqui, eu vou vir aqui na nossa fórmula, veja como é que ela ficou, e eu vou simplesmente colocar a função se erro. Ó. Se houver erro, se não houver erro, ele executa tudo isso aqui para a gente. Se houver erro, ponto e vírgula, entre aspas duplas, fecho o meu parênteses. Se houver erro, ele executa o que tiver após o ponto e vírgula, que é deixar a célula vazia. E dou Enter. Ó. Observe aí que ele ignorou e não trouxe aquele erro para a gente, ó, porque eu não quero que apareça esse erro para o nosso usuário final, beleza? E se o meu valor em caixa, se ele for menor? Bom, se ele for menor, o que é que vamos estar fazendo? Ó? Então, eu poderia simplesmente arrastar a fórmula de cima e talvez mudar apenas o sinal, beleza? Mas vamos fazer aqui do zero para que você aprenda e fixe o conhecimento. Ó. Então, igual a função C, vou fazer novamente um teste lógico, vou verificar o quê? Vou verificar se a minha célula H8, que é a célula que mostra o quanto eu tenho em caixa, se ela é menor do que zero. Bom, se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que para mim? Bom, ele vai executar simplesmente, ele vai pegar a minha célula D8 e vai estar fazendo o quê? Vai estar dividindo pelo a minha célula D4. Quem é o meu D4? É as minhas, vejamos, é a minha renda familiar, beleza? Ponto e vírgula. Como eu não vou arrastar a fórmula, não há necessidade de eu travar. Eu travei aqui acima porque a ideia era que eu arrastasse e mudasse apenas o operador. Mas vamos fazer aqui do zero. Ó. Então, se essa condição for verdadeira, se o H8 for menor que zero, vai pegar o D8 e dividir por D4. E aí, o que eu vou estar fazendo? Ó? Caso essa condição não seja verdadeira, eu vou querer não disponibilizar o valor. Então, eu coloco não disponível novamente. Ó.
Fecho o meu parênteses da função não disponível. A função não disponível, basicamente, o que é que ela faz? Ela não disponibiliza valor. E fecho o meu parênteses da função C. E vou dar um Enter. Observe aí que ele me mostrou aqui menos 6 negativo. Não tem problema algum. Isso daí não vai afetar a nossa fórmula, beleza? Se observarmos aqui, observe aqui como é que está o nosso cálculo por enquanto, ó. Observe aí, tá por enquanto ainda, agora está um pouco negativo, beleza? E aí o que que eu vou estar fazendo, ó? Bom, a mesma situação. Vamos ignorar o possível erro, utilizando a nossa função se erro. Então, se não houver erro, o que é que ele vai fazer para a gente? Vai calcular isso daqui. Se houver algum erro, ponto e vírgula, aspas duplas e fecho o meu parênteses e dou um Enter, ó. Beleza? Então, por enquanto, não vamos fazer nada por enquanto. O que é que vamos fazer agora, ó? Então, o que é que vamos estar fazendo? Agora aí vamos inserir o nosso gráfico, ó. Então, para que apareça dentro do nosso gráfico apenas 3 fatias, é bem simples. Basta eu selecionar esses 3 valores. Observe que um desses valores está vazio nesse momento porque eu tenho valores negativos em caixa. Então, se tiver positivo, você já há de concordar comigo que vai aparecer o valor lá em caixa, beleza? Tenho certeza que você já entendeu a lógica, ó. Selecionei esse intervalo, vou escolher o tipo de gráfico que eu queira. Observe aí, posso pegar esse gráfico como eu posso pegar um outro gráfico qualquer. Eu vou pegar um gráfico de rosca. Tá aqui o nosso gráfico de rosca. Não vou trabalhar aqui com a legenda do mesmo. E também não vou estar trabalhando com o título do mesmo. Então vamos colocar aqui valores positivos, um valor positivo, 3 valores apenas para que eu possa estar o formatando, ó. Então deixa eu diminuir aqui um pouco a minha conta para que eu possa ter 3 fatias e formatar as 3 cores da forma que eu queira, ó. Então vou colocar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui R$600. Então vejamos se eu tenho 3 fatias agora no meu gráfico, ó. Então o que seriam essas 3 fatias? Bom, essa fatia menor aqui é o valor que eu ainda tenho em caixa. Esse valor aqui laranja, vamos aqui adicionar o nosso rótulo de dados para ficar mais fácil a leitura, ó. Só para que possamos estar formatando de acordo com os valores lá nas celas. Então adicionar rótulo de dados. Então vamos dar uma olhadinha agora, ó. Deixa eu colocar aqui no tamanho de branco a fonte. E aumentar aqui para que fique fácil o entendimento, ó. Então, esse valor aqui de 35,6 é o meu valor em quê? É o meu valor de despesa variável. Esse despesa fixa é esse valor aqui em azul, ó. E esse valor aqui cinzento é o meu valor que eu tenho em caixa. Então vamos pegar, por exemplo, esse primeiro valor. Deixa eu apagar aqui as legendas, não vou precisar mais dos meus rótulos. Foi apenas para ficar fácil o entendimento qual é quem é quem, ó. Então com esse daqui selecionado, vou aqui em página inicial. Vamos pegar uma cor interessante para ele. Vou colocar aqui, por exemplo, nesse tom verde, ó. Já este outro, eu vou estar aplicando aqui outras formatações. Então vamos a elas, ó. Bom, eu vou escolher aqui um amarelo e um roxo para exemplificar juntamente com esse. Então, a minha despesa fixa, que é essa área em azul, que é a maior fatia, se você observar aqui, eu vou estar formatando ela. Vamos escolher aqui um preenchimento para a mesa. E vou colocar, por exemplo, neste tom aqui, ó, esse meu amarelado, ó. Amarelado com meu laranja, ó. Beleza? E esse outro aqui, eu vou selecionar o mesmo, vou em página inicial e vou colocar uma outra cor qualquer. Eu vou colocar, por exemplo, esse roxo aqui, ó. Perfeito? Então, para que essas células aqui fiquem adequadas, esse percentual aqui, não há formatação nos mesmos, pelo menos nessas duas células. Então, esse daqui, ele vai indicar o meu amarelo. Então, vou selecionar aqui o amarelo para o mesmo. Já essa outra célula aqui também não possui formatação nela. Eu vou colocar o nosso roxo só para servir de legenda no nosso gráfico. Para significar quem é quem, beleza? Então, o que é que eu vou estar fazendo agora aqui, ó? Vamos mexer aqui com o nosso gráfico de rosca. O que é que eu vou estar fazendo? Vou clicar no mesmo. Formatar a área de plotagem. Vamos verificar aqui as configurações do mesmo. Deixa eu sair aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trabalhar um pouco com a sua área, ó. Então, deixa eu clicar aqui sobre ele. Formatar série de dados. E agora sim,
eu vou diminuir aqui um pouco o seu orifício. Ó. Observe que quanto mais eu diminuo, mais ele fica encostado. Ou eu posso estar aumentando. Ó. Então vou colocar aqui, por exemplo, de 65. Vejamos como é que ele vai ficar. Vou diminuir também um pouco o nosso gráfico. E ele vai ficar reposicionado bem aqui, ó, beleza? Então vou aqui na guia formatar. Vou estar tirando aqui o contorno da forma. Vou deixar sem contorno essa linha de borda. Como também vou estar tirando o preenchimento, deixando ele transparente, ó. Veja aí o nosso gráfico, como é que está ficando o nosso gráfico de rosca, ó. Perfeito? Então, aqui vai questão de formatação. Você pode estar formatando aí como queira. É interessante que, nesse momento aqui, se você observar, eu estou com saldo positivo, beleza? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Bom, você pode colocar uma caixa de texto aqui dentro do gráfico de rosca que mostra no percentual. Lembrando que se eu passar, se o meu valor ficar negativo, infelizmente aqui dentro do nosso gráfico ele vai passar dos 100%, beleza? No entanto, ele vai ficar 100% meio que negativo os valores. Perdão, ele vai passar dos 100% e vai ficar a mais do que este valor. Então, você pode colocar uma caixa de texto aqui mostrando o total do percentual, para que fique fácil ao usuário final visualizar. Bom, se deu 105%, alguma coisa está de errado, porque o gasto foi maior do que eu tinha de orçamento, beleza? No caso aqui, eu não vou colocar essa caixa de texto e fazer a soma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o nosso gráfico, ó. Então, vou diminuir aqui um pouco o valor, só para que a gente possa observar aqui o mesmo. Observe aqui, lembrando que essa área em verde aqui é o valor que eu tenho em caixa. Então, vamos formatar aqui as nossas células, para que ela também eu possa ter essa informação visual, beleza? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, as despesas totais, ó. Então, as minhas despesas totais, nesse momento, se observarmos, ela não está maior que a minha renda familiar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos formatar ela para que ela fique em amarelo, caso ela seja maior do que a minha renda familiar. Aí você coloca a cor que você queira, beleza? No meu caso aqui, eu vou deixar ela como um alerta. Então, como é que eu faço? Com ela selecionada, eu vou em página inicial, formatação condicional, e eu vou clicar aqui na opção gerenciar, perdão, na opção nova regra. Em nova regra, eu vou escolher a última opção aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Ó. Então, vou escolher essa última opção para isso. Então, ao clicar nessa célula, com a minha célula aqui selecionada, vou clicar na minha formatar valores e vou clicar novamente nela. Ó. Então, eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar o quê? Se essa célula ela é maior do que o valor da minha renda familiar que está em D4. Se esse critério for verdadeiro, eu vou aplicar uma formatação. Então, clique em formatar. Vamos esperar aí que abra a nossa janela de diálogo. Eu vou escolher aqui uma fonte na cor vermelha. E o preenchimento da minha célula, a cor que vai ficar aqui a célula, eu vou escolher, por exemplo, este amarelo aqui. Ó. Vamos ver como é que vai ficar. Vou dar um OK. Vou dar um OK. E observar, não ficou por enquanto, porque esse valor aqui é menor do que este renda familiar. Mas vamos aumentar aqui o valor só para que você veja. Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 900. Observe aí que já ficou em amarelo, ó, beleza? Então, como eu havia dito, isso aqui é um alerta, ó. Aqui no meu saldo restante, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse valor aqui está dentro de um critério. Também, se atender o critério, ele vai ficar de uma outra cor, ó. Como é que eu faço isso? Então, vou fazer basicamente o mesmo procedimento. Vou mudar apenas a opção, ó. Com a minha célula aqui selecionada, vou aqui em página inicial, formatação condicional, vou clicar aqui em nova regra, só que dessa vez eu vou escolher aqui a segunda opção, ó, formatar apenas células que contenham. Então, vou formatar aqui a mesma, vou aqui em valor da célula, observe, e o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Valor de célula, valor da célula, vou deixar como o valor da célula está entre, não está entre, é igual, é diferente, é maior do que, é menor do que. Então, eu vou colocar aqui é menor do que. Então, se for menor que zero, o que é que eu vou estar fazendo para mesmo? Vou clicar aqui em formatar. Então, ao clicar aqui em formatar, eu vou escolher também uma cor para mesmo, uma cor de fonte. Vou colocar aqui, por exemplo, a cor branca. E eu vou colocar um preenchimento em vermelho. Ó. E vou dar um OK. Dou um OK.
E observe que também ficou em vermelho, ó, beleza? Se eu mudar aqui o valor, vamos novamente aqui mudar o valor da minha despesa. Observe aqui novamente, tanto a minha despesa total como a minha despesa, como o meu saldo restante, tiraram aqueles preenchimentos, beleza? Então aqui no nosso gráfico, bom, você pode estar trabalhando mais ainda com o seu gráfico de rosca. Aqui, vejamos, eu vou colocar umas medidas aqui só para ver se vai ficar mais interessante. Ó. Vou deixar ele com 4,59 e vou estar deixando ele com 4,76 de largura. Ó. E aqui, eu posso estar aumentando novamente o seu espaçamento, formatar aqui série de dados. E vamos deixar ele aqui, por exemplo, com 50. Ó. Vou deixar ele com 50. Ó. Posso estar digitando e dar o Enter, ó, beleza? E é interessante que eu mostro aqui os nossos rótulos de dados. Então, vou estar aqui colocando na cor branca e vou diminuir aqui um pouco a sua fonte. Ó. Ou por outra, você aumenta o seu gráfico de rosca para que fique mais visual. É o que eu vou estar fazendo. Ó. Feito? Lembrando que essas células vão estar bloqueadas. O usuário não vai poder mexer nas mesmas. O usuário só vai poder preencher as células aqui abaixo, como também essa célula aqui, ó. Esse painel vai estar protegido as células que pertencem aos nossos cálculos. Beleza? Então, o que é que nós fazemos antes de bloquear as células? Eu vou também fazer uma formatação aqui para esta célula. Então, para essa célula aqui, eu vou fazer duas formatações, ó. Você pode fazer até uma terceira se você quiser que ele fique verde, ó. No meu caso aqui, eu vou fazer apenas duas. Vou deixar ele em amarelo e em vermelho. Quando é que ele vai ficar em vermelho? Quando ele for menor do que zero. Quando é que ele vai ficar em amarelo? Quando ele for igual a zero, beleza? Então, se ele não ficou em amarelo nem vermelho, isso quer dizer que está positivo. Aí, se você quiser, você faz uma terceira formatação para que ele fique em verde. Então, vamos lá. Como é o procedimento? Página inicial, formatação condicional, nova regra. E eu vou vir aqui na segunda opção, formatar células que contenham. O valor é esse mesmo, o valor da célula. E o que é que eu vou estar fazendo? Deixa eu colocar aqui a nossa caixinha de lado. Está entre, eu vou colocar, se for é igual a 0, eu vou aplicar uma formatação em amarelo para o mesmo. Ó. Vou colocar, por exemplo, esse preenchimento. E a minha fonte eu vou colocar em branco. Vamos ver como é que fica. Ó. Vou dar um OK. Vou estar dando um OK novamente. Ó. Então, nesse momento eu tenho um 41 em saldo. Então, vamos colocar aqui um valor que fique zerado aqui. Ó. 741. Então, observe aí como é que fica a minha formatação. Ó. Beleza? Fica aquele nosso alerta que eu não tenho mais dinheiro em caixa. Ó. No entanto, ainda não estou negativado. Ó. Beleza? Então, o que é que eu vou estar fazendo agora? Eu vou colocar para ver se ele fica em vermelho. Então, o mesmo procedimento. Ó, página inicial, formatação condicional. Vou clicar em nova regra. Vou na segunda opção. Vou mudar aqui valor da célula. Está entre, vou mudar para é menor do que. E vou colocar o valor de 0. E vou aplicar a formatação que eu queira. A fonte eu vou deixar como sendo branca. E o meu preenchimento eu vou colocar como vermelho. Dou um OK. Dou um OK novamente. Não ficou em vermelho porque ainda não está negativo. Mas vamos aumentar aqui a minha despesa. Ó. E observe que agora ficou também em vermelho. Ó. Aqui você pode estar deixando as suas fontes na cor branca, se preferir. Ficar visualmente mais interessante. E aqui você também pode estar aplicando alguma outra formatação específica que você queira. Ó. Vejamos. Você pode colocar alguma cor que você acha interessante aí. Vamos deixar, por exemplo, essa cor aqui. Só para ficar algo bem mais agradável. Beleza? Então, creio eu que agora, isso aqui, lembrando que o meu usuário não vai poder mexer nessas células. E agora, como é que a gente faz para bloquear as células que... Bloquear as nossas células que eu não quero que o nosso usuário mexa. E interessante também que a gente possa congelar aqui esse cabeçalho, ó. Beleza? Para que quando eu arraste, eu veja as informações abaixo, ó. Algo bem interessante que você deve saber é o seguinte, ó. Se eu fizer isso daqui, ó, selecionar essa linha e vir aqui na opção, e vejamos exibir, congelar painéis e clicar aqui em congelar linha superior, que é essa segunda opção, vamos ver o que acontece, ó. Página inicial, exibir, congelar painéis, congelar linha superior. Se eu fizer isso, vamos ver o que acontece. Infelizmente, ó, o que acontece, ó.
ele congela a primeira linha. Então, se você entender esse raciocínio, o que é que a gente deve fazer, ó? Eu posso tanto desfazer como eu posso ir lá descongelar. Vamos lá descongelar e vamos refazer o passo de uma outra forma, ó. Vou clicar aqui em descongelar, que é a primeira opção, ó. Beleza? Então, descongelou. O que eu devo fazer para congelar todo isso daqui, ó? Se eu fizer isso daqui, infelizmente ele também não vai obedecer, ó. Vamos tentar, ó. Página inicial, exibir, congelar e vou congelar, por exemplo, linha superior, congelar painéis. Se eu congelar a linha superior, vejamos, observe que ele também não aceita, ó. Então, vou só clicar aqui em desfazer. E o que é que eu devo fazer, ó? Que eu aconselho, ó. Observe que ele não desfez o nosso congelamento. Então, vou aqui novamente em página inicial, exibir, vou clicar em congelar e vou estar descongelando, beleza? Então, o que é que eu aconselho que você faça? Oculte primeiramente esse intervalo, vou estar ocultando. E agora eu posso estar congelando apenas essa linha, ó, que é o que está aparecendo agora visualmente para a gente, ó. Exibir, congelar e congelar a linha superior. Vejamos, ó, agora está congelada, ó. Legal? E agora eu posso estar reexibindo, ó. Seleciono o meu intervalo que estava oculto. Vamos pegar aqui o nosso intervalo e vou estar reexibindo, ó. E agora se eu arrastar, observe aí, ó, que está congelado, ó. Legal? Bem interessante, você há de concordar comigo. Então, para finalizarmos, creio eu que a única coisa que falta aqui, espero que você tenha deixado o seu gostei para que batemos essa marca e eu disponibilizei o arquivo a você aí para que você possa estar montando de acordo com o nosso vídeo. Lembrando que esses dados aqui eu posso estar deixando na fonte branca. Se eu tentar ocultar isso aqui, vamos ver se ele vai aceitar ou não. Se eu tentar ocultar, observe que ele aceitou que eu ocultasse, no entanto, observe que o meu gráfico sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele depende daqueles dados. Então, deixa eu desfazer. E o que eu primeiramente devo fazer antes de ocultar esse intervalo? Bom, eu clico no meu gráfico. Vamos clicar aqui. Vejamos em selecionar dados. E eu tenho essa opção aqui, ó, células ocultas e vazias. Ou seja, vou clicar na mesma e vou marcar aqui, ó, mostrar dados em linhas e colunas ocultas, que é exatamente o que eu vou estar fazendo. Eu vou estar ocultando a minha base de dados, ó. Então, marquei e dou um OK. E posso dar um OK novamente. Agora, se eu ocultar novamente isso daqui, ocultar e voltar lá para o nosso gráfico, observe que ele está visualmente, ó. Beleza? Tá bem interessante aí, tá visível para a gente. E aí, eu quero proteger algumas células específicas. Como é que eu faço? Vamos lá ver se eu lembro como fazer isso, ó. Então, vou clicar aqui nesse cabeçalho. Observe, cliquei aqui nessa alça entre o A e o A1. Com ela selecionada, vou clicar com o botão direito. Vou clicar em formatar células. O que é que eu vou estar fazendo, ó? Vou vir aqui na opção proteção e vou vir aqui em bloqueadas, ó. Com elas bloqueadas, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar desmarcando. Desmarquei, observe aí. E vou dar um OK. Então, basicamente, as minhas células não estão nenhuma protegidas. Agora, eu quero proteger algumas células específicas. Quais células eu vou querer estar protegendo? Bom, eu vou selecionar, por exemplo, essas duas células, esse intervalo. E eu poderia pegar aquele intervalo que eu ocultei. Se eu vir novamente em formatar células, vejamos se é assim mesmo. Formatar células. Agora eu vou estar bloqueando e vou dar um OK. Bom, eu acho que funcionou, mas o interessante é que eu coloque fórmulas para isso, beleza? Perdão, que eu coloque senha para isso, para que o meu usuário não vá e desproteja. Então, o que eu devo fazer com as minhas células selecionadas ainda, ó? Vou na guia revisão, proteger planilha. Observe aqui que está marcado já, ó, selecionar células bloqueadas e marcar selecionar células desbloqueadas. Já está marcado essas duas opções. Então me resta colocar apenas uma senha, ó. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Vou dar um OK. Vou colocar novamente uma outra senha, a mesma senha anteriormente, 1, 2, 3 e dou um OK. Então agora eu posso sair das células e vamos verificar se estão liberadas ou não, ó. Vou clicar nessa célula e vou tentar digitar um conteúdo sobre essa fórmula. Observe que ela está bloqueada, ó. Se eu clicar sobre essa, também está bloqueada. Sobre esta, também está bloqueada. Sobre essa outra, também está bloqueada. Vamos clicar em uma célula que o usuário realmente tem que mexer no nosso arquivo, ó. Vou preencher essa daqui, ó.
Observe que aqui sim ele aceita o preenchimento, ou seja, aonde o meu usuário não deve mexer para não alterar as nossas fórmulas estão bloqueadas. A única célula que está livre, creio eu, desse painel é essa célula aqui, ó, onde eu vou estar colocando o salário, ó. Beleza? Isso daqui vai garantir o funcionamento do nosso arquivo para que o usuário não venha desconfigurar o nosso trabalho. Você gostou do nosso conteúdo? Espero que sim. Então, lhe faço um convite. Todos os dias às 19 horas, de segunda aos sábados, eu posto vídeos aqui no nosso canal Programador Excel VBA às 19 horas. Todos os dias. E aos domingos a gente posta às 17 horas. Ou seja, todos os dias você aprende a ser produtivo no Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. Ainda não é inscrito? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E já compartilhe esse conteúdo com seus amigos que querem aprender a ser produtivos no Excel e se destacar no mercado de trabalho. Ao atingirmos 50 likes, eu vou estar disponibilizando aí no comentário fixado o arquivo para que você possa estar baixando e fazendo juntamente comigo aí durante o que eu ensinei nesta aula. E claro, também já vou estar gravando, ao atingirmos essa marca, vou estar gravando toda a programação que eu vou estar lhe ensinando a salvar o nosso histórico. Porque é bem interessante que, ao preencher aqui os nossos dados, eu possa estar salvando em um histórico para que eu possa estar utilizando os nossos dashboards. Legal? Então, lhe aguardo, confio em você, que vamos bater essa meta e até o próximo vídeo. Comenta aí o que você achou, o que você poderia ter melhorado nesse trabalho, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!